Olá, meus irmãos, minhas irmãs, todos. Quero trazer uma aula sobre Martinho Lutero e falar um pouco do que não contam para você. O objetivo desse vídeo não é trazer divisão, alimentar preconceitos ou ódio, mas sim elucidação. Para que nós possamos despertar a nossa consciência e enxergar a realidade do que vivemos, a realidade espiritual, precisamos buscar o conhecimento. Conhecer o que está à nossa volta e fugirmos da manipulação das informações. Mas o que eu quero falar não é invencionice, muito menos achismo. É história, fatos verdadeiros, documentados e que você mesmo pode pesquisar a hora que quiser. Está disponível na internet. Será que Martinho Lutero foi fonte de inspiração para o antissemitismo e o nazismo? Infelizmente, a resposta é sim. Martinho Lutero inspirou e muito com os seus pensamentos e obras o antissemitismo e o nazismo no mundo. Se por um lado, muitos historiadores, pesquisadores, teólogos e cientistas políticos admiram Lutero por sua coragem e fé ao desafiar a igreja e traduzir do grego para o alemão os textos sagrados bíblicos, por outro, consideram monstruosas suas atitudes e obras contra os judeus, negros e ciganos. Um historiador chamado Robert Michael certa vez escreveu e comentou o fato de Martinho Lutero dedicar boa parte de sua vida contra os judeus. As obras de sua autoria intitulada Sobre os Judeus e Suas Mentiras, Do Inefável Nome e da Santa Linhagem de Cristo, escritas em 1523, são absurdamente descabidas. O monge alemão afirmava categoricamente que os judeus não eram o povo eleito, mas o povo do diabo, e aconselhava seguidores a incendiarem sinagogas, destruir livros judaicos, proibir rabinos de pregar, apreender seus bens, dinheiro e expulsá-los ou fazê-los trabalhar forçosamente. Também incentivava assassinatos. Exemplo disso, quando escreveu: é nossa a culpa em não matá-los. Ou em não matar eles, uma tradução mais literal. Mesmo após sua morte, o antissemitismo luterano persistiu. Durante o ano de 1580, diversos judeus são espancados e expulsos de vários estados luteranos alemães. Até hoje predomina entre os historiadores a opinião de que a retórica antijudaica de Lutero, sem dúvida alguma, contribuiu muito para atiçar o antissemitismo na Alemanha. E foi justamente entre 1930 e 1940 que ocorreu o ápice das trevas da fundamentação teórica de propaganda do ideário nazista contra os judeus, ciganos e quem defendia o igualitarismo. Adolf Hitler, em sua autobiografia Mein Kampf, considerou Martinho Lutero como uma das maiores figuras da Alemanha. No dia 5 de outubro de 1933, o pastor protestante Wilhelm Henn, de Reutlingen, declarou publicamente para uma multidão fanatizada, multidão já alimentada por esses ideais nazistas, ele falou que Hitler não teria sido possível acontecer sem Martinho Lutero. Mês depois, em novembro de 1933, uma manifestação protestante reúne na Alemanha um recorde de 20 mil pessoas e aprova 3 resoluções. Adolf Hitler é a conclusão da reforma. Judeus batizados devem ser retirados da igreja. E o Antigo Testamento deve ser excluído, retirado da Sagrada Escritura. O editor do jornal nazista Der Sturmer, Julius Streicher, em 1945, declara o seguinte em sua defesa no histórico Tribunal de Nuremberg:
nunca havia dito nada sobre os judeus que Martim Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Historiadores como William Sharer, Michael Hart, afirmam que a retórica e as obras antissemitas de Lutero certamente causaram forte impacto no meio protestante e muito influenciaram no processo de aceitação da ideologia nazista. Em sua obra intitulada A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, William Sharer faz a seguinte observação: é difícil compreender a conduta da maioria dos protestantes nos primeiros anos do nazismo, salvo se estivermos prevenidos de dois fatos: sua história e a influência de Martim Lutero. Para evitar qualquer confusão, irmãos, o autor era protestante. Ele não era contra o protestantismo. Ele está falando sobre o protestantismo. O grande fundador do protestantismo não foi só antissemita, apaixonado como feroz defensor da obediência absoluta à autoridade política, desejava a Alemanha livre de judeus, conselho que foi literalmente seguido 4 séculos mais tarde por Hitler, Göring e Himmler. Então, irmãos, que não sejamos enganados, que não sejamos mais iludidos. Você só ficou sabendo das 95 teses de Lutero contra a Igreja Católica, né? Reprimindo a prática de cobrança, né? As indulgências e outros tipos de dogmas que serviam como forma de exploração. Mas e aí? Você acredita mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Tudo bem você dizer assim: a Bíblia é a palavra do meu Deus. Nossa, louvável. Mas a Bíblia tem que ser a palavra de Deus para todo mundo? Não acho isso coerente. Então, que possamos acabar com a intolerância religiosa. Porque boa parte dos intolerantes nem sequer conhecem os fundamentos da sua própria fé. Não conhecem a história da sua própria fé. Você não conhece a história da própria Bíblia que você carrega na mão e diz que é a palavra de Deus. Inerrante, confiável, jamais deve ser questionada. Se ao traduzi-la, você mesmo, ela mesmo diz controvérsias. Então, meus amigos, vamos ter coerência e vamos propagar a união, não a divisão. A religião, ela é baseada em fatores políticos, sociais e culturais. Por último, espirituais. Então, vamos abrir a nossa mente para que possamos absorver o real conhecimento das coisas e possamos expandir a nossa consciência para que não sejamos iludidos com ideais que só servem para promover o domínio de outros e a dominação de muitos. E esses muitos, essa grande multidão, fica presa na ignorância. E esses poucos detêm o conhecimento. Aquele ditado que conhecimento é poder, isso é verdade. Só olhar o nosso cenário atual, tanto brasileiro como mundial. Então, desejo a todos aí um ótimo dia e que possamos despertar a nossa consciência, que possamos adquirir o conhecimento para que possamos enxergar a realidade das coisas. Não quero que você largue a sua religião ou deixe de ter uma religião.
Nós podemos despertar a consciência em qualquer lugar, mas que você esteja onde esteja, sabendo aonde está, sabendo o que rola por ali, sabendo como aquilo surgiu e como se formou. Que nossa fé possa ser racional, possa ser baseada nos fatos, na realidade do que acontece. Esse é o objetivo do despertar da consciência. Aste a todos e que possamos ter uma vida próspera e cada vez mais feliz.